De que maneira podemos fazer a seleção de objetos dentro do SketchUp? Quais são as formas que nós temos para fazer esse tipo de tarefa? Esse é o assunto deste vídeo. Para entender o processo de seleção no SketchUp, eu vou desenhar aqui algumas linhas. Então eu vou pegar aqui, ó, o comando linha. Observe que ele aparece aqui com uma assistência dizendo o que o comando faz. Eu vou clicar nele, aí eu vou clicar em qualquer lugar aqui, entre as linhas verde e vermelha, e vou desenhar aqui alguns traços. Olha aqui, desenhei dois traços conectados. Aí com a tecla L, eu aciono o comando linha de novo. Então a tecla L é um atalho. Vou desenhar um pedaço de linha aqui. Vou desenhar outro pedaço de linha aqui. Vou desenhar mais um segmento aqui. Outro segmento aqui. E outro segmento aqui. Pois bem, de que maneira a gente pode fazer a seleção de um objeto no SketchUp? Então a primeira maneira é fazer a seleção individual, clicando exatamente com o cursor sobre o cursor do mouse sobre o objeto que eu quero selecionar. Então eu vou ampliar aqui, eu vou aproximar a imagem rodando a rodinha do mouse aqui e vou clicar em cima desse segmento. Observe que ele fica em azul. Então isso significa que ele está selecionado. Se eu apertar a tecla Delete aí, né, o pessoal chama de Delete, Del, o segmento vai embora. Olha lá, ele apaga. Se você se enganou e não queria apagar, usa o Ctrl Z, né? Ctrl Z, você desfaz a última operação que você executou aqui na nossa área de desenho. Então a primeira forma de seleção é selecionar os segmentos aqui, os objetos individualmente. Bom, se eu tiver que selecionar mais de um, eu seguro a tecla Shift no teclado, né? Do lado esquerdo abaixo eu tenho a tecla Shift. Se eu clicar aqui com a tecla, segurar a tecla Shift e clicar, observem que o ícone no mouse ele apresenta um mais e menos, dizendo que se eu clicar e ele não estiver selecionado, ele será adicionado à seleção. Se eu clicar novamente e ele já estiver selecionado, ele será retirado da seleção. Então, ó, incluo, se eu clicar de novo, estou com a tecla Shift apertada, que é acionada. Eu desmarco, né? Se eu quiser então apagar esses 4 segmentos que eu selecionei, aperto a tecla Del, pronto. E aí os segmentos são retirados aí da área de desenho. Ctrl Z para retornar, então Ctrl Z, retornei os segmentos que eu tinha excluído agora há pouco. E vamos para o segundo método de seleção. O segundo método de seleção é o seguinte. Eu vou ajustar aqui um pouco a imagem. Eu vou colocar o cursor aqui na posição esquerda inferior. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar. E vou arrastar. À medida em que eu arrasto, observem que na seleção, na borda, nós temos uma linha tracejada. Bom, se eu parar até aqui a metade... Então eu vou vir só até aqui mais ou menos a metade dos segmentos que eu possuo, né? E soltar, ele só seleciona aquele ao qual aquela linha tracejada estava adjacente ou aquele que foi coberto totalmente. Então vamos repetir. Se eu quero tirar a seleção de todos ao mesmo tempo, é só clicar fora. Então vamos de novo, ó. Clico com a esquerda, seguro e arrasto. Então onde a linha tracejada cobrir ou encostar, os segmentos serão selecionados. Pronto, olha aí. Então agora eu posso, se quiser, excluir esses segmentos com a tecla Del. Ctrl Z para retornar. Bem, então essa é a segunda forma de seleção. Nessa seleção é importante observar que apenas a adjacência da borda tracejada da seleção já é suficiente para selecionar o objeto. Ou pela adjacência ou se ele estiver completamente coberto. Bom, vamos vir agora essa seleção aqui a gente chama de seleção da direita para a esquerda. Agora eu vou vir com a seleção da esquerda para a direita. Então eu vou clicar aqui, vou puxar, olha lá, e notem que agora a linha de seleção, da borda da seleção, ela é contínua. E se eu soltar agora, ele só seleciona os elementos que foram cobertos e não aqueles que estão adjacentes. Vamos ver novamente? Então eu clico aqui fora com o botão esquerdo para
para tirar a seleção. Olha, lá vou eu de novo, ó. Cliquei com o botão esquerdo, segurei, estou arrastando. Observem, eu tenho aqui abaixo 3 linhas, ó, 3 linhas do qual o segmento, a borda contínua está adjacente. Mas ela só vai selecionar esse cara e esse porque eles estão cobertos pela seleção. Então, olha aí. Então essa seleção, ela só seleciona a seleção da esquerda para a direita, ela só seleciona se os elementos estiverem completamente cobertos. Bom, isso ajuda a gente a melhorar aí a precisão da seleção. Imagine, por exemplo, que eu quisesse tirar esse segmento. Se eu corresse aqui, ó, se eu viesse da esquerda para a direita, selecionando este segmento para retirá-lo, da forma como está aqui, eu vou selecionar 3 segmentos. Então a precisão aqui fica mais complicada, olha lá. E eu só quero selecionar esse pequenininho que está aqui. Bom, para melhorar a precisão eu faço o seguinte, eu venho da esquerda para a direita, é igualzinho o AutoCAD, né? Ó, da esquerda para a direita, o único que foi coberto é aquele segmento que está ali no meio. Aí eu solto, é exatamente esse que eu queria selecionar. Então a seleção da esquerda para a direita, ela tem que cobrir todo o elemento e ela melhora a precisão da tua seleção. A outra forma de seleção é a seleção de segmentos ou superfícies conectadas. Então a seleção de superfícies ou segmentos conectados, ela se dá pelo triplo clique. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui 2 segmentos. Veja que quando eu cliquei só uma vez com o botão esquerdo, eu selecionei apenas este segmento que está aqui. Agora, se eu quisesse selecionar os 2 ao mesmo tempo, eu dou o triplo clique com o meu dedo em cima do botão esquerdo do mouse. Então o dedo apontador aqui em cima do botão esquerdo do mouse, eu dou o triplo clique. Olha lá, com o triplo clique, ele seleciona todo mundo que estiver conectado a ele. Vamos ver novamente? Clico fora com o botão esquerdo para tirar a seleção. Agora eu vou dar triplo clique nesse cara. Veja que esse cara aqui está conectado. Então se eu der triplo clique nele, ele seleciona, além do segmento que está aqui, todo mundo que está conectado. E a última forma de seleção é essa que está aqui. Se eu selecionar aqui, aqui no combo, né, na esquerda, aqui na barra de ferramentas, na barra primeiros passos, eu tenho a seleção por laço. Então, como é que ela funciona? Eu cliquei lá, eu clico, seguro, olha lá, eu crio um laço ao redor de quem eu pretendo selecionar. É assim que funciona. Vamos ver novamente. Clico fora, então lá vou eu, clico com o botão esquerdo, eu estou na seleção laço, olhem isso no cursor, arrasto com o botão esquerdo segurando e por onde, aqui ó, por onde eu estiver adjacente, ou quem estiver coberto é selecionado. E para terminar, eu queria mostrar uma coisa que é o seguinte, aqui na barra de ferramentas, aqui nesse painel onde eu tenho os comandos de desenho, eu tenho aqui uma borracha. Então a borracha é uma forma que você tem de excluir os objetos que você quer diretamente com o clique do mouse sobre eles. Então eu vou clicar na borracha, aqui ó, com o botão esquerdo, note que aqui o ícone fica em azul, com o fundo em azul, significa que ele está ligado. Então o comando de borracha está ativo, então pelo fato aqui de o fundo estar azul, significa que o comando borracha está ativo. Aí você vem aqui com a rodinha da borracha em cima do segmento, clica, 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 e assim você vai excluindo aí esses objetos, segmentos que eu coloquei aqui no nosso desenho. Então sobre a seleção de objetos, é isso que eu tinha para falar. E se você gostou e quer continuar aprendendo, basta você clicar aqui no link para o próximo vídeo. É isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.